Paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Louvado seja Deus. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 3, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo começa esse capítulo exortando ali os irmãos
para a edificação ali da igreja. E eu creio que essa exortação, ela vai também fazer com que a gente nessa noite venha a ser edificado. Amém? Então ele começa dizendo assim: ó Gálatas, insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vós aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém? Então vamos nos assentar, irmãos. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele está aqui levando a igreja dos Gálatas a fazer uma reflexão muito importante e a buscar também uma sabedoria que é muito importante na nossa vida espiritual, que é distinguir as coisas do Espírito das coisas da carne. Às vezes as pessoas misturam estas coisas, e se a gente misturar, não dá para a gente entender. Por exemplo, as coisas do Espírito também não consegue entender as coisas da carne. Hoje, você que está aqui na igreja, por exemplo, você não consegue mais compreender por que você agia daquela maneira no passado. Você não consegue mais compreender por que você tinha aquele tipo de pensamento, ou por que as pessoas hoje no mundo agem do jeito que agem. Parece que é uma loucura aquilo que eles fazem. Pois é, a carne é uma loucura para o Espírito, assim como também o Espírito é uma loucura para aqueles que estão na carne. O mundo também acha que nós somos malucos quando nós fazemos algumas coisas espirituais. De forma que é muito importante que, ainda que o mundo não consiga fazer essa separação, porque não tem o Espírito de Deus, mas nós como igreja temos o Espírito de Deus. Então nós podemos perfeitamente separar as coisas da carne das coisas do Espírito. E ele fala assim, né? Quem foi que nos revelou as coisas do Espírito? Por um acaso foram as obras da lei? Por um acaso o que nos traz a sabedoria do Espírito é o fato de nós sermos regrados, honestos, de nós andarmos corretamente? Será que é isso? Porque a lei faz isso. A lei obriga a pessoa a andar, né, debaixo de regras. Então, será que é isso que nos revelou o Espírito? Ou o que nos revelou o Espírito foi a nossa fé? A fé em Jesus Cristo. Sem abandonar o fato de andar corretamente, honestamente. É isso que nós precisamos entender. Então, a Bíblia fala que é muito importante a gente compreender isso, que nós alcançamos a sabedoria espiritual através do exercício da nossa fé em Cristo Jesus, como sendo Ele o Filho de Deus, Salvador do mundo, como sendo Ele aquele que veio a este mundo em carne, foi morto, crucificado e sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, e em breve vem para nos buscar. Aleluia. Então a Bíblia fala que
uma vez sabendo que existem coisas espirituais e existem coisas carnais, e elas não se entendem, é necessário que a gente então se dedique a viver, a praticar as coisas espirituais. E para isso nós vamos precisar então, cada vez mais, nos transformando espiritualmente, para que a gente não venha achar alguma coisa, por exemplo, loucura. Hoje, por exemplo, hoje é dia de nós estarmos consagrando os nossos dízimos. E eu vou focar esta palavra aqui em função dos nossos dízimos e em função das nossas ofertas. Então, por exemplo, a gente sabe que para muitos isso é uma loucura. Por quê? Porque o dízimo e a oferta, ela não é uma coisa carnal. Ela é uma coisa espiritual. Para compreender o dízimo, para compreender o valor da oferta, é necessário que a gente se torne pessoas espirituais, senão a gente não entende. E não adianta a gente criticar aquela pessoa que não entende. A gente, na verdade, precisa compreendê-las. E você, através dessa palavra, você é capaz disso agora. Não adianta você discutir com uma pessoa que não compreende, aquela pessoa que é contra o dízimo, aquela pessoa que é contra. Não é que ela é contra o dízimo, não é que ela é contra a oferta, ela não é o espiritual. Ela não consegue entender o dízimo, ela não consegue entender a oferta. Não vai adiantar você tentar convencê-la, não. Se você quiser que ela mude de opinião, ela tem que mudar de espírito. Ela tem que sair da carne e ela tem que entrar no espírito. Ela tem que deixar de viver na carne e passar a viver no espírito. Aí ela vai entender a questão do dízimo, ela vai entender a questão da oferta. Então, para que as pessoas e que nós também, porque de repente você já tem a compreensão do dízimo, você já é espiritual o suficiente para entender a importância da oferta. Por exemplo, a nossa igreja, ela não faz a coleta de oferta em todos os cultos. Não é porque isso seja errado, não, de forma nenhuma. Mas é porque nós temos ensinado que não precisa estar forçando você a realizar uma oferta. Não. Você só precisa ser espiritual e saber que a oferta é importante para você. A oferta faz parte do seu culto a Deus, você só precisa saber disso. E a igreja então disponibiliza lá para você lá os gasofilaços lá na porta, para você voluntariamente fazer isso, porque se você pela fé voluntariamente não fazer, muito menos forçado você vai fazer. E se você fizer forçado, Deus não vai receber. Não vai mudar nada na sua vida, e aí que você não vai compreender, porque você vai dizer assim: poxa, eu dou oferta, mas não muda nada na minha vida. Claro que não muda. Foi forçada, foi uma oferta provocada, então não pode ser assim. Por isso que a nossa igreja não tem algumas pessoas que visitam a nossa igreja e quando chega no final do culto procura os obreiros e fala assim: poxa, eu trouxe uma oferta, mas ninguém pegou. É muito interessante isso. Mas não precisa, está lá, é só irmos voluntariamente. Ninguém precisa ver eu ofertando, ninguém precisa ver você ofertando. Agora, nós temos um culto que é o segundo domingo de cada mês, para que a gente possa trazer o ensinamento dessa doutrina, que é uma doutrina isso. Então nós separamos o segundo domingo justamente para que a gente possa se aproximar junto como igreja, no altar, consagrando nossas vidas perante Deus, mas tudo isso com sensatez, tudo isso sabendo, conhecendo o que nós estamos fazendo. Então veja que o dízimo e a oferta, então, elas são atitudes totalmente espirituais, por isso que a gente não cobra. Se você é espiritual, você vai fazer. Se você ainda não nasceu de novo e você não é espiritual, você não vai fazer e nós não vamos te obrigar. Entendeu? Então a Bíblia, ela está dizendo aqui o seguinte, que além de nós sabermos isso, agora entra o motivo da mensagem que eu quero trazer para você. É necessário que é importante que a gente tome cuidado
para que a gente não venha, como o apóstolo Paulo adverte os Gálatas, a começar no Espírito, a fazer isso no Espírito e depois terminar na carne. É claro que esse texto aqui não fala sobre a questão dos dízimos, fala sobre a questão da vida cristã. O texto vai chamar a atenção dos Gálatas, por quê? Porque eles tinham uma atitude espiritual, mas na prática, a vida cristã deles era uma vida carnal. Mas o Espírito Santo me permitiu fazer uso desse texto para mostrar para você que, sendo o dízimo algo estritamente espiritual, nós não podemos fazer esta atitude espiritualmente e depois virar as costas aqui do altar e ir lá para fora no nosso dia a dia e agir carnalmente, porque aí nós vamos atropelar, nós vamos ser insensatos. E Deus não quer que a gente seja insensato. Deus quer que a gente semeie na obra, mas Deus quer que essa semeadura frutifique e que esse fruto venha nos abençoar. Quem está entendendo, diga amém. Aleluia. Então o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que é importante que você fale: pastor, eu não entendo, eu não concordo. Tem gente que fala assim: eu não concordo. Tem gente que fala assim: eu ainda não entendo, eu não aceito essa questão do dízimo e oferta. Olha, seria uma bênção se você compreendesse, uma bênção na sua vida, seria uma bênção. E para você poder crescer espiritualmente, para você entender isso, é necessário que a tua vida, ela esteja nas mãos de Jesus. É necessário que você entregue sua vida ao Senhor Jesus. É necessário que você seja batizado, para você poder receber o Espírito Santo. Porque você lembra, o próprio Jesus, ele recebeu o Espírito Santo quando? Quando ele foi batizado. Então é necessário que você tenha uma vida de oração, lá em casa, no seu dia a dia, não é somente aqui na igreja, mas é necessário que você fale com Deus, que você se torne uma pessoa espiritual. É necessário que você leia a palavra, porque a espiritualidade, ela vem da lei? Não, ela vem da fé. E a fé vem da onde? De ouvir a palavra pronto, acabou. Então, se você não lê a Bíblia, se você não vem à igreja, não ouve as mensagens, então como que você vai ter fé? Você não vai ter fé. Então é necessário que você faça tudo isso para que você possa ter, por exemplo, aí essa espiritualidade do dízimo. Nós estávamos casualmente conversando aqui no começo do culto, justamente sobre uma questão que está sendo para nós aqui, inclusive nós estamos tratando com muito cuidado, com muito zelo, porque a gente sabe do interesse de muitos irmãos aqui. E pela modernidade que nós estamos vivendo, a questão, por exemplo, de nós termos um Pix. Tem uns irmãos que falam assim: puxa, não dá para ter um Pix para a gente mandar uma oferta? E nós estamos com essa dificuldade, porque eu estava explicando para uma irmã aqui, agora antes do culto aqui na frente, que a nossa dificuldade não é ter um Pix. Pix é fácil, você sabe disso. Fazemos agora um Pix lá. A dificuldade é que o Pix, ele abre totalmente as portas, e nós não queremos essas portas totalmente abertas. Essas portas, elas precisam estar fechadas. E quem quiser, por exemplo, enviar uma oferta, quem quiser ajudar a obra de Deus, tem que bater na porta. Porque nós não queremos fazer um arrastão na cidade, não é nosso interesse. Não é nosso interesse. Se nós tivermos um Pix, nós não vamos saber a origem. E nós temos o interesse da origem, porque nós não queremos nada contaminado. Entendeu? Se nós tivermos um Pix, nós não vamos ter controle. Então, eu quero que os irmãos, que já são muitos os irmãos que têm nos procurado, pela facilidade, agora aqui mesmo, ao invés de trazer, por exemplo, o dízimo, poderia fazer um Pix, poderia. Então eu quero que vocês nos entendam, nós estamos trabalhando, nós estamos orando,
para quem sabe a gente poder criar uma facilidade sem possibilitar uma oportunidade para o inimigo. Entendeu? Porque nós não estamos interessados em dinheiro, nós estamos interessados na consagração. Entendeu? Porque com muito dinheiro a gente não faz nada, mas com alguma coisa consagrada a gente faz tudo. Tudo, irmão, tudo. É impressionante isso, é impressionante. Por isso que não adianta você ter essa metodologia carnal de dizer assim: não, eu preciso arrumar o segundo emprego, eu preciso arrumar o terceiro emprego, eu preciso ganhar mais. Não, você precisa ser mais consagrado. Entendeu? Então, nós estamos falando exatamente sobre isso aqui. É necessário que a gente tenha esse cuidado de manter as coisas puras, porque as coisas puras Deus trabalha, mas as contaminadas Deus rejeita. Então, de repente vem a pessoa, por exemplo, ela faz uma oferta por causa de uma consciência pesada. Ela roubou um dinheiro e ela quer limpar o dinheiro. Já viu em lavar dinheiro? Dá para lavar dinheiro na igreja. As pessoas às vezes lavam dinheiro na igreja. A pessoa rouba ali e fala assim: eu vou dar uma oferta lá para Deus me perdoar. Entendeu? Às vezes a pessoa, por exemplo, ela tem lá uma prática ilícita, ela nem faz parte da igreja, ela tem uma vida impura, mas ela conhece a palavra. Eu já encontrei muitas pessoas querendo na rua me entregar dízimo. Pastor, olha, eu não vou da igreja, eu sou desviado, mas o senhor não leva o meu dízimo? Eu falo: não levo não. Eu não levo não. Deus não quer o seu dízimo, Deus quer o seu coração. Entendeu? Então, irmãos, a consagração é muito importante. A espiritualidade é muito importante. Então veja bem, olha só, a questão da espiritualidade do dízimo. Por que nós vamos entregar o dízimo? Qual é a espiritualidade do dízimo? Abra, por exemplo, a Bíblia aí, mesmo em Gálatas, no capítulo de número 5. Olha o desenvolvimento da palavra de Deus. Fala assim, capítulo 5, versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Está vendo? Então, o que é o fermento? O fermento é alguma coisa que traz uma corrupção. Por que você coloca um fermento numa massa e ela cresce? Porque você corrompeu a massa. Você provocou uma reação química corrompendo ela, e ela reagiu, ela corrompeu. Entendeu? Então, um pouco de fermento estraga toda a massa. Você coloca uma pitadinha de fermento lá numa massa de bolo, não é somente no lugar que você coloca, e aquela pitadinha não é o suficiente para misturar em toda aquela massa que você tem. Mas é interessante que você coloca uma pitadinha, e o que cresce? Cresce toda a massa, corrompe toda a massa. Então um pouco, diga assim, um pouco corrompe tudo. Presta atenção. Em Mateus capítulo de número 6, olha o que fala lá, vai lá. Olha como a Bíblia é linda. A Bíblia, espiritualmente compreendida, ela é linda. Mateus capítulo de número 6. No versículo de número 22. Diz aqui assim a palavra de Deus: são os teus olhos a lâmpada do corpo. Presta atenção nisso, Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então presta atenção nisso, O que são os olhos? Quase nada, né? Quase nada, perto do corpo, quase nada. E a Bíblia está falando, se os olhos forem bons, todo o corpo será
luminoso. Quer dizer que um pouco pode melhorar tudo. Fala assim, um pouco pode melhorar tudo. Quem está entendendo? Liga amém. Agora, olha o que segue aí. Fala assim, ó, se porém os teus olhos forem maus, aí o que vai acontecer? Todo o teu corpo estará em trevas. Então, presta atenção, olha para mim, ó. Um pouco de coisa ruim corrompe tudo, e um pouco de coisa boa arruma tudo. Amém, irmãos? Você quer ver como isso aqui, ó, isso aqui não é um pensamento. Isso aqui eu estou mostrando para você assim a mesma coisa em diversos lugares, para mostrar para você o que é uma doutrina. Porque às vezes a pessoa ela vem justificar uma doutrina com um versículo isolado da Bíblia. Não, doutrina é quando você em toda a Bíblia você encontra a mesma coisa. Então, ó, nós já vimos isso na carta do apóstolo, nós já vimos isso aqui, ó, nos evangelhos. Agora eu vou te levar lá atrás, no começo de tudo, e vou te provar que isso é uma doutrina. Isso não é uma tentativa de fazer dar certo, não é um pensamento meu, isso é uma doutrina bíblica, amém? Vai lá em Êxodo, no capítulo de número 20, e o versículo de número 6, os irmãos acharam? Diz assim a palavra de Deus, ó: e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, presta atenção, ó. De uma pessoa que ama a Deus, de uma pessoa, Deus faz misericórdia em quantas gerações? Olha isso. De um, Deus abençoa 1000 gerações. Não é muito lindo isso, irmão? É muito lindo. Por isso que quando você, por exemplo, você está lá fazendo, por exemplo, o almoço, e você está meio desconfiado do arroz, você fala assim, puxa, eu não sei se eu acertei no sal, se eu errei no sal. Você vai lá e você faz o que? Fala assim, eu vou experimentar. O que você faz? Você come a panela de arroz para experimentar? Não. Você vai lá e você come um pouquinho de arroz. Se aquilo que você comeu tiver bom, a panela está o quê? E se tiver ruim, a panela está o quê? Está ruim. Quer dizer, um pouco também pode revelar o muito. Diga assim, um pouco pode revelar muito. Pois é. Aí você está, o que isso resolve na minha vida? O que isso resolve na sua vida? Que às vezes você está querendo resolver os seus problemas pensando em muito. Onde será que eu estou errando? O que eu estou fazendo? Por causa de quem? Você está pensando no muito e às vezes não é muito. Às vezes você está sofrendo tanto assim por causa de pouco. Porque o pouco revela o muito. Amém? Glória a Deus. Então você veja que o dízimo tem exatamente esse princípio, que é normalmente na contramão do raciocínio humano. Porque qual é o raciocínio humano natural? O raciocínio humano natural é o seguinte: bom, eu vou lá, eu vou entregar o meu dízimo, e eu vou ficar de olho lá no meu dízimo para ver o que a igreja vai fazer com o meu dízimo, porque o dízimo que eu colocar no altar é sagrado. É esse o pensamento de todo mundo. De todo mundo. E aí a pessoa ela fica procurando uma falha na administração. Ela fica procurando alguma coisa para ela poder fazer uma crítica, para ela estabelecer alguma dúvida, ou colocar um ponto na cabeça de muitos, por exemplo. Porque ela entende que
O dízimo que ela colocou no altar e é verdade. Isso não é mentira, isso é verdade, está correto. O dízimo que você coloca no altar é sagrado. Porém, o que o Espírito Santo mandou te avisar hoje, para você crescer na fé, e para que você possa ter melhor resultado na experiência de vida cristã? Que o que fica na sua casa, o que fica no seu bolso, é o que? Depois de ter sido colocado o seu dízimo no altar, é sagrado também. Um pouquinho consagrado consagra tudo. Aleluia. Amém, irmão? Diga assim: um pouquinho consagrado consagra tudo. Aleluia. Glória a Deus por isto. Glória a Deus por isto. Então, quando a gente, veja bem, está entregando o dízimo, então, na verdade, qual deveria ser a nossa maior preocupação? É com o que foi colocado aqui? Não, deve ter uma preocupação. Não pode simplesmente colocar, virar as costas, vocês fazem o que vocês quiserem aí. Não. A gente precisa ver o resultado do dízimo. Mas a maior preocupação não é o que está na mão da administração da igreja, porque o que ficou na mão da administração da igreja é de responsabilidade de quem? Não é mais sua. Não é mais sua. É de responsabilidade da administração da igreja. A sua é com o que ficou na sua mão, que muitas vezes não está recebendo responsabilidade, porque você começa no espírito, mas você vai gastar na carne. Quem está me entendendo, diga amém. Olha o que o Espírito Santo está falando para nós, irmão. Então veja que a Bíblia nos mostra. Vamos lá em Malaquias, então, capítulo 3. Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Fala assim: que o dízimo e a oferta que foram entregues no altar, e eu quero que você saiba que o dízimo é uma coisa, a oferta é outra coisa. O dízimo, ele tem uma administração. A oferta, ela tem uma outra administração. Um outro dia eu vou trazer uma palavra de ensino para você compreender o que a igreja faz com os dízimos e o que a igreja faz com... Não se mistura. Não se mistura. Porque o dízimo é uma obediência que nós oferecemos a Deus em função da nossa fé. A oferta não. A oferta, ela pode ser gratidão. A oferta, ela pode ser uma ousadia. A oferta, ela pode ser um desafio. Dízimo é uma coisa, oferta é outra coisa. Amém? Mas veja bem, hoje, para que a gente possa focar na palavra de hoje, para que você possa compreender o que você deve fazer na sua vida. Então, por exemplo, vamos reunir dízimo, oferta e vamos falar sobre o assunto. Então, o que a Bíblia fala? Malaquias, capítulo de número 10, de número 3, versículo de número 10. Então, fala assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E olha só, a consagração do dízimo na igreja, onde está? Onde está? Que tipo de consagração que ele tem? Fala assim, então, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha. Então, qual é a consagração do dízimo na igreja? Consagração, o que é? Separou. Eu sou uma pessoa consagrada, quer dizer, eu sou uma pessoa separada. Olha, esse objeto aqui, eu vou consagrar ele. Então, por exemplo, ele é separado.
Por exemplo, tudo que está aqui dentro da igreja foi consagrado a Deus. Então, por exemplo, um banco desse não vai ser emprestado para ninguém levar para casa para fazer uma festinha de aniversário. Um instrumento desse não vai ser emprestado para ninguém levar para casa para fazer qualquer coisa lá em casa. Não vai, porque não é para isso. Tudo que está aqui dentro foi consagrado para o serviço e para a obra de Deus. Então o dízimo também, o dízimo ele é consagrado no altar, ele é no altar. Bom, então o que nós podemos fazer com o dízimo? Eu vou dizer que eu vou fazer isso e que isso é o certo fazer. Não, eu tenho que respeitar o que está escrito. Qual é a direção? Para que eu entrego o dízimo no altar? Então está escrito aí na Bíblia, eu não tenho que inventar nada. Pastor não inventa nada. Está escrito aí. Então está escrito assim, que o dízimo é levado para a casa do tesouro, para quê? Isso, não está escrito aí na sua Bíblia. Então, para que haja mantimento na casa não serve para outra coisa, ele está consagrado para isso, para mantimento. Mas pastor, o que é o mantimento? Essa palavra mantimento na nossa cultura, ela é compreendida como alimento, né? Eu comprei um mantimento lá para casa. A gente pensa logo em comida. Mas mantimento significa tudo que mantém. Tudo que mantém, tudo que dá uma estrutura. Então, por exemplo, tudo que for para dar uma estrutura à obra de Deus, então isso deve ser feito com o dízimo. Então, por exemplo, esses bancos aqui, eles dão uma estrutura para que a gente possa fazer a obra de Deus. Então eles são comprados com o quê? Com dízimo. Então a gente come banco? A gente come. Olha aí, se não fosse o banco, entendeu? Então diga para quem fala, a gente come banco. Fala aí, a gente come banco. É mantimento. É mantimento. Toda essa estrutura aqui, ela é importante para que a gente possa fazer a obra de Deus? Ela é importante. Então a gente vai fazer com o quê? A gente vai fazer com os dízimos. Se houver, por exemplo, alguém que trabalhe na obra de Deus, que esteja voltada totalmente para trabalhar na igreja, na zeladoria, na limpeza, ela precisa receber ou isso é de graça? Precisa receber. E quem que vai fazer esse pagamento aí? São os dízimos. Então veja bem, tem certas coisas que não é para oferta. Tem certas coisas que é pro. Então esse negócio aí de livro de ouro, oferta para isso, oferta para aquilo, está tudo errado. Se eu vou construir uma igreja e eu preciso que você me oferte para eu construir a igreja, então o que eu fiz com o dízimo? Onde que eu coloquei o dízimo? Para que serviu o dízimo então? Então o dízimo é para isso. O dízimo é para que a gente construa. Por isso que a nossa igreja, ela tem quase que todos os prédios próprios. Só estão faltando 2 para a gente poder ter próprio. E não porque nós não temos recursos, nós até temos. Só não é o tempo. Nós estamos só esperando o tempo de Deus para a gente poder. Mas Deus já deu o recurso para fazer. Porque aonde que vai o seu dízimo? Pergunta aí, onde vai o meu dízimo? Onde vai? Onde vai? Ora. Então o dízimo, ele é consagrado. Certo? E ele é consagrado para quê, irmãos? Para mantimento. Para mantimento da casa. A pessoa, por exemplo, ela quer se casar. E ela quer se casar numa igreja bonita. Ou não? E aí ela vai se casar, ela tem que buscar às vezes uma outra igreja, porque a igreja que ela está é aquela igreja ainda que não tem uma estrutura, que não houve investimento.
Aqui, quando nós construímos, nós pensamos em tudo isso. Vamos construir uma igreja? Vamos. Mas vamos construir uma igreja para culto? Vamos construir uma igreja para casamento? Vamos. Então, o que tem? Não tinha lá, mas nós fizemos lá um aterro lá na frente para ter uma escada. Para a noiva subir e deixar a grinalda dela na escada. Elas tiram fotografia lá, elas ficam todas alegres lá. Mas não é assim que tem que ser? É assim que tem que ser. Aí tem que ter uma porta para a noiva ficar lá assim, na hora do casamento, todo mundo fica olhando e pergunta: cadê a noiva? Cadê a noiva? Cadê a noiva? Aí a porta abre, a noiva aparece lá. Não é assim que tem que ser? É assim que tem que ser. Então, veja bem, os nossos dízimos tem que preparar tudo isso aí. E a igreja tem que usar esse tipo de consagração. A igreja está fazendo isso, irmãos? Está fazendo? Amém. Eu também acho que está. Eu oro a Deus para que Deus nos dê temor. E para que Deus nos dê sabedoria para que a gente faça. Eu oro a Deus, eu oro a Deus. Mas em contrapartida, veja bem, então se a igreja está fazendo, então, glória a Deus por isso, vamos continuar orando. Vamos continuar orando, vamos continuar pedindo. Mas vamos então ao principal de tudo isso, porque é o que Deus quer falar conosco hoje. E eu estou fazendo? E você está fazendo? Pergunta para quem estava, e você está fazendo? Porque quando você entregou o dízimo no altar, você consagrou só o que ficou no altar, ou você consagrou o que ficou na sua casa? Você consagrou o que ficou na sua... Quem está me entendendo? Diga amém. Muito bem. Então veja aí, aí mesmo em Malaquias, olha o que diz o texto. Como que é a consagração pessoal, a consagração individual? Aí o texto fala assim, né? Então fala assim, para que haja mantimento na minha casa. E aí ele vai falar da consagração que está em cada um. E ele fala assim, e provai-me, diz o Senhor dos se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção. Então o que Deus está dizendo assim, põe o teu dízimo no altar consagrado, porque, presta atenção, se você colocar o seu dízimo num altar que não é consagrado, o seu dízimo for por ralo, o seu vai ser? Não vai. Não vai. Então você precisa colocar o seu dízimo num altar de compromisso. Tem pessoa que fala assim, eu faço parte dessa igreja, mas eu não concordo com essa igreja. Não pode. Eu sei que nessa igreja aqui tem muita coisa errada, a pessoa fala assim, mas eu fico aqui porque eu estou aqui, eu sou daqui. Não, não pode. Você tem que estar onde existe consagração, onde existe compromisso, onde não tem teatro, onde não tem aparência, onde as coisas são vividas na realidade. Porque senão, como é que você vai ser consagrado se o altar não te consagra? Se o altar é corrupto, então você vai se corromper também. Para que você possa se santificar, o altar precisa ser consagrado. Então a Bíblia está dizendo assim, você coloca o dízimo no altar e você me prova nisso. Se o que ficar na sua mão também não será consagrado. De que maneira? Deus fala, presta atenção, se eu não vou abrir as janelas e não vou derramar sobre você bênção sem... Deus vai consagrar o seu. Se o nosso aqui multiplica, o seu vai multiplicar também. Aleluia! Se a gente com pouco consegue fazer tudo isso, você com muito vai conseguir fazer muito. Quem crê nisso diz amém. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus por isso. Glória a Jesus por isto.
Aí veja bem, como que Deus consagra isso? Olha lá, o versículo de número 11. Por vossa causa repreenderei o devorar. Como que o altar pode se corromper? Deus vai se corromper com o seu dízimo. Deus vai desviar porque o dízimo é muito. Deus desvia? Não desvia. Como que o altar pode se corromper? Se eu me tornar um devorador do altar. Se algum daqueles que estiver no altar se tornar um devorador do altar. Se a diretoria da igreja se tornar um devorador do altar. Então, para o altar estar consagrado, Deus precisa repreender do altar o devorar. Quem está me entendendo? Diga amém. E na sua vida, mesma coisa. Para o dízimo ser consagrado na sua vida, o que ele fala? Para que ele vai abrir as janelas do céu, ele vai derramar a bênção, mas não vai adiantar se tiver aí na sua casa um devorar, não vai adiantar. Então, para o dízimo do seu bolso ser forte, ser consagrado, para que a janela do céu e a bênção sem medida seja vista, porque ele vai derramar. Mas para que ela seja vista, para que ela seja observada, é necessário que o devorador seja repreendido. E às vezes você é o seu devorador. Deus derrama a bênção, Deus abre a janela do céu, e você pega tudo isso e devora. Você acaba com tudo. Mas pastor, de que maneira que eu acabo com tudo? Gastando naquilo que não é consagrado. Onde que eu posso gastar o dízimo de vocês? Em tudo aquilo que eu puder consagrar. Eu posso comprar um som desse de elite? Eu posso. Vou comprar e vou consagrar. Mas você faz essa pergunta? Eu posso comprar aquilo lá para mim? Porque eu vou comprar e eu vou consagrar. Mas tudo que você compra, você pode consagrar? Tudo que você compra, Deus usa? Ou algumas coisas de que você compra, ou algumas coisas daquilo que você gasta, ao invés de te aproximar de Deus, às vezes até te afasta de Deus. Pensa nisso. Estou entregando o dízimo, a igreja está prosperando, mas eu não estou vendo o resultado. Ora, nós estamos aqui repreendendo o devorador. Comece a repreender o seu. Comece a orar e pedir para Deus: Deus, me ajuda aqui, ó. Tem um devorador aqui na minha casa, tem um devorador aqui na minha vida, tem um devorador aqui dentro de mim, agindo, e ele está destruindo, devorando tudo o que eu tenho. Irmão, você entrega 10% no altar, você fica com quanto? Faz a conta, quem que tem mais? Você. Você tem mais do que o altar. Olha o quanto a igreja cresceu em quantos anos? O quanto você tem crescido? Quanto você tem crescido? Não era para ser proporcional? Era para ser proporcional. Você tinha que ter crescido tanto quanto. E por que a igreja cresceu dessa maneira? Porque a igreja vigiou. Porque a igreja orou. Porque o devorador foi repreendido. E talvez ele não esteja amordaçado na sua vida. E aonde que o devorador ele pode agir? Ele pode agir na sua vida num consumo descontrolado. Você não tem controle de consumo. Aqui na igreja a gente tem controle de consumo. Aqui na igreja para gastar não é assim não.
pessoa chega e fala assim: ó, vamos gastar nisso. Às vezes a pessoa tem departamento que chega na igreja e fala assim para a gente: olha, pastor, estou pensando em fazer isso, o que o senhor acha? Falou: pode vir com os departamentos, pode perguntar. Eu falo: vamos orar. Às vezes ele até fala: mas está demorando, hein? Mas demora um pouco mesmo, porque a gente não pode errar. Mas acontece que existe uma distância muito grande entre eu decidir e pegar o dinheiro aonde o dinheiro está. É uma distância muito grande. Mas na sua vida não, a distância é curta. É muito fácil você pegar e gastar. Você não precisa pedir autorização de ninguém. Você não conversa com a sua esposa. Você não pergunta para o seu marido. Você vai lá e você gasta. E se você não tiver o seu dinheiro lá reservado, o que você faz? Você passa o cartão. Até as crianças sabem disso. Ah, mamãe está sem dinheiro. Ah, mãe, passa o cartão. É ou não é? Quem que ensinou isso para elas? Foi você. Então o devorador, ele age num consumo descontrolado. O que é um consumo descontrolado? Desnecessário. Olha para a tua casa, você usa tudo que tem lá? E por que você tem? Porque foi um descontrole seu. Tem coisa lá que faz mais de 5 anos que você não usa. Tem coisa lá que você nunca usou. Tem ou não tem? Tem. É o devorador. É o devorador. Como que o devorador pode usar a sua vida? Pode usar a sua vida numa desorganização. Você é organizado? Pergunta aí, você é organizado? Pergunta aí. Se é organizado. Ah, se é organizado, tá certo. Se você é organizado, o devorador está a mordar. Mas se você não é organizado, então o devorador vai corromper o seu dinheiro com Quem está me entendendo? Diga amém. Como que o devorador pode agir? Pode agir no seu desinteresse. Quando você não tem interesse. Não é? A gente fala assim, desinteresse, mas na verdade esse desinteresse é o devorar. Você não tem interesse. Você não tem interesse em fazer multiplicar. Se você tem, você gasta. Você não pensa. Você gasta. Para você gastar é mais fácil do que ganhar. Ganhar é difícil, mas para gastar às vezes é fácil. Entendeu? Você não tem interesse em fazer aquilo multiplicar, não pela usura, não pela avareza, mas para ver multiplicar. Não para ter a casa cheia de botija com óleo. Não, mas é para ver, pegar a vasilha vazia e encher com óleo. E encher com óleo, e encher com óleo, e encher com óleo. E dizer assim, Deus está multiplicando aqui esse óleo, hein? Você não tem interesse. Às vezes o interesse maior é chegar para as pessoas da casa e dizer assim, às vezes a esposa para o marido para a esposa, os filhos para os pais, dizer assim, ó, não tem isso, hein? Ó, acabou aquilo, hein? Acabou a manteiga, hein? Ó, acabou o pão, hein? Ó, acabou o arroz, hein? Só existe o interesse quando acaba, mas não existe o interesse quando tem. Porque quando tem, você abre o pacotão de bolacha e come tudo de uma vez só. Você come tudo de uma vez só. Você não tem interesse. Você abre a geladeira, você não tem interesse em saber se alguém comeu ou não. Você vai lá e você come tudo que tem lá. Se comeu, comeu. Se não comeu, tivesse comido. Quando o outro chega na geladeira, cadê? O interessado e desinteressado dos outros já comeu tudo. É ou não é? É um devorador. Tem um devorador lá em casa, pastor. Quantos anos ele tem? 13, 12? Aí as pessoas falam assim, é da idade. É da idade? Não, é falta de educação.
É falta de consagração dessa criança de 12, de 20, de 40. É falta de consagração. Então, o desinteresse é uma porta para o devorador. O devorador existe quando você abre o caminho para a inveja. E quando você deixa de ter o que você precisa e você passa a querer o que o outro tem. Aí o devorador ataca a sua vida porque você não aguenta às vezes. Você não aguenta acompanhar aquele que tem. Mas você tenta. E aí você se endivida. E aí você paga juro. E o juro é para quem? Para quem que é o juro? Para o devorador. A pessoa comprou o carro, ela foi lá e pagou um carro, mas às vezes a outra vai lá, por causa de inveja, para ter o mesmo carro, ela vai pagar quantos carros? Um para ela e o outro foi para quem? E isso saiu da onde? Do consagrado. Estou certo ou estou errado? Então você tem que parar com a inveja. A gente não fica olhando a igreja de ninguém. A gente cuida aqui da nossa igreja. Você não pode ficar olhando para a vida de ninguém. Fala para quem está falando, para de olhar para a minha vida aí, irmão. Cuida da sua. O devorador, ele entra quando a gente abre a porta para a soberba. A soberba da vida. O devorador precisa disso. De que você se exalte, de que você seja mais do que os outros. Pergunta e fala: você é mais que eu? Fala aí, você é mais que eu? Fala aí, pergunta aí, você é mais que eu? O devorador, ele encontra um caminho na sua vida quando você decide viver na luxúria. E a luxúria não é torneira de ouro não, tá? A luxúria não é comer um prato com fios de ouro não, tá? Porque isso para quem tem não é nada. A pessoa come ouro, prata, cobre, ferro, o que ela quiser comer, ela tem. Não é nada. Luxúria não é só, não, luxúria pode estar na vida de qualquer um. É quando você quer além daquilo que você tem. Paz. Você sai das suas medidas e você passa a querer viver no seu palácio, passa a viver no seu castelo. Isso é luxúria. Luxúria pode ser qualquer coisa, pode ser um fogão, luxúria pode ser uma roupa. Luxúria pode ser, sei lá, um perfume, qualquer bobagem. E isso vai comprometer o quê? O seu que é consagrar. E para finalizar, numa lista comprida que você pode continuar lá em casa, o devorador, ele pode te pegar nos seus vícios. Seus vícios. Destrói a sua vida nos seus vícios. O que todo mundo tem. Todo mundo tem. E que precisa ser controlado, precisa ser dominado. Porque não vai adiantar Deus abrir a janela do céu, não vai adiantar Deus derramar bênção sem medida, se você Fala para o irmão, fala: irmão, fecha a boca, irmão. Fecha a boca, irmão, não devora. Não devora não. Não pelo fato de amontoar, não pelo fato, mas nós precisamos ter o espírito de alcançar, o espírito de produzir. Irmão, a pessoa fala assim: R$2 não é nada, dá 5. Vai ganhar 5. Sai lá na rua e fala assim: bom, eu vou sair aqui agora para ganhar 5. Vai lá, faz 5 para você ver.
Ai, bem, 5 não é nada, dá 50. Ó, já baixou para 50. É muito fácil. Mas vai lá ganhar 50. Acha que você vai dar isso? Não, eu não mereço isso. Ah, faz uma mesada aí. Dá uma mesada já. Irmão, o grande, porque tem gente que tem essa habilidade, tem o vício de gastar. Eu não sei como é que consegue. Como que consegue gastar, irmão? Você já viu certos salários que você escuta na televisão? Eu não fico preocupado com o tamanho do salário. Eu não me preocupo com isso. Eu não tenho problema com dinheiro. Eu oro para que Deus me guarde, para que eu não tenha medo do dinheiro, entendeu? Não tenho problema com dinheiro. Eu tenho um problema assim, como que essa pessoa vai gastar? Pergunta, fala, como você consegue gastar tudo que você ganha? Pergunta aí, fala aí, como é que você consegue gastar tudo que você ganha? Como você consegue comer tanto lanche assim? Como que você consegue viver assim? É vício. É muito bom quando a gente consegue ganhar, quando a gente consegue fazer. Para concluir, não é só aqui que se consagra. Aqui a preocupação é nossa, mas aí a preocupação é de quem? A mesma coisa que você sente daí para cá, irmão, é a mesma coisa que nós pastores sentimos daqui. Quando você vem para o altar, a gente quer que você receba essa janela aberta no céu e bênção sem medida na sua vida. Assim como você quer chegar na igreja e ver tudo organizado, nós também como pastores queremos ver tudo organizado na sua vida. Então venha conosco, irmão, vamos vencer esse devorador aí. Quando você vier para o altar hoje, consagra aqui, mas consagra aí também. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Quem entendeu a palavra, diga amém. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Pega seu dízimo. Pega a sua oferta. Sabe, irmão, a gente tem que fazer o seguinte, ó. Tudo isso que ficou aí com você, a Bíblia fala assim, que você deve gastar, pode gastar tudo. Fala, pastor, não fala isso para minha esposa, pastor. Eu às vezes saio com a Cidinha, a gente entra numa loja, outro dia nós fomos comprar um lençol, um jogo de lençol. A Cidinha é uma esposa muito econômica. Não demais, mas econômica. E a moça mostrou lá os lençóis para ela. Lençol comum, lençol para mim, para você. Mas tem a luxúria, tem ou não tem? Tem a luxúria. E aí, é claro, a vendedora, porque senão ela não seria vendedora, né? Ela também expôs lá a luxúria, né? Falou, mas ó, esse aqui, esse lençol, não sei quantos fios, patati, patatá. Aí a Cidinha falou, não, eu vou querer esse daqui. Aí eu chego perto dela e falo, bem, tem certeza que você não quer aquele? Perto da vendedora. Tem certeza que você não quer aquele? Bem, leva aquele, bem. A vendedora quer matar ela. O marido dela, que é marido, está querendo que ela leve, ela não leva, miserável. Porque não precisa, irmão. A gente só precisa ter uma cama, não com bom lençol. Precisa ter uma cama aquecida, irmão, só isso. A gente precisa ter uma cama de paz, uma cama de amor. E assim é tudo na nossa vida, viu? Se liberta disso, se liberta dessa aparência. É claro que nós não vamos andar. Eu não compro uma calça rasgada. Você pergunta, você compra aquelas calças já rasgadas? Você compra?
Eu não compro aquilo não. Eu não compro aquilo não. Mas eu também, quando chego para comprar, eu não falo assim: olha, você tem aquele terno marca tal? Eu também não compro marca não. Fala, você compra marca? Fala aí, você compra marca? Outro dia Cidinha falou assim para uma irmã: ó, vai lá na Pelicano, lá para Pelicano jamais. Eu estou falando porque não existe mais aqui em Bauru a Pelicano, né? Não existe, né? Eu citei esse nome por causa disso. Mas a irmã falou: Pelicano, ficou escandalizada com a Cidinha. Pelicano, jamais. Entendeu? Irmão, deixa de bobagem. Mas não compro coisa ruim. Não compro coisa barata. Mas também não compro a cara. Eu compro aquilo que está no preço. Já contei para você, outro dia eu estava com uma vontade de comer um chocolate. O que é um chocolate? Mas eu estava no posto de gasolina. Mas eu vi uma loja de conveniência. Eu falei, aí deve ter um chocolate. Eu fui lá comprar um chocolate. Irmão, R$12 uma barra, que eu pago 4 no mercado. Eu engoli a minha vontade de comer o chocolate. Eu, hein? Não, de jeito nenhum. Não tem problema. Não importa o preço, eu estou com vontade. Não, para mim não, para mim o preço importa sim. Entendeu? Eu compro o que é bom. Então, irmão, isso, Deus gosta daquilo que é bom. Amém? Não precisa ter marca não, precisa ser bom. Vamos consagrar? Vamos consagrar aqui. Vocês vão consagrar aí? Então nós vamos ter resultado esse mês, hein, irmão? Nós vamos ser abençoados. Pega seu dízimo aí, pega a sua oferta aí. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, queremos te agradecer pela tua palavra. Foi muito importante para a minha vida, porque eu fui primeiro a receber essa mensagem. Mas me sinto muito honrado em poder compartilhar, meu Deus, com toda a tua igreja, Pai. E com todos aqueles que através, meu Deus, desse vídeo, vai poder também, meu Deus, alcançar, Pai. E eu te peço para que esta palavra possa trazer nas nossas vidas resultados preciosos, meu Deus. Para que a gente possa testemunhar, meu Deus, o grande amor de Deus em nós, Pai. E a tua palavra, que é fiel e verdadeira e que não falha, meu Deus. Então, meu Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais este mês de trabalho, por mais este mês de resultado, e como o Senhor nos tem abençoado, meu Deus, como o Senhor tem nos guardado, como o Senhor tem nos acrescentado, meu Deus. E nós queremos, meu Deus, nesta hora, nos aproximar do altar, meu Deus, com a alegria hoje, meu Deus, dobrada, com uma dupla honra sobre as nossas vidas, porque normalmente nós nos aproximamos para consagrar o dízimo do altar, mas hoje, pela tua palavra, nós vamos consagrar também aquele que vai, meu Deus, estar lá em casa, Senhor. E nós te pedimos, em nome de Jesus, venha nos abençoar, Senhor. Venha derramar sobre nós essa bênção sem medida, Senhor. Venha, meu Deus, abrir as janelas do céu, Pai. E venha, meu Deus, repreender o devorador nas nossas vidas, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Em nome de Jesus Cristo, nós cremos, Pai, que uma vida consagrada no altar, mesmo no pouco, pode ser vivida no muito, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nós tomamos posse de uma maneira não carnal, mas uma maneira espiritual, Senhor, de forma que o dinheiro para nós, ele não tem valor na expressão dos seus números, mas ele tem valor na expressão da sua
consagração, Senhor. E o nosso dinheiro, meu Pai, não é aquele que anda no mundo, não é aquele que está na bolsa, não é aquele que está nos bancos, não é aquele que está nos caixas. O nosso dinheiro é consagrado, meu Deus, é separado, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. No mundo o devorador abusa, mas na nossa casa ele está amarrado, ele está repreendido, e nós o expulsamos agora, através, meu Deus, não de palavra, mas através, meu Deus, de uma vida de fé, porque não é orando que nós vamos expulsar o devorador, mas é nos aproximando do altar. Provai-me nisto, diz a tua palavra, pois nós te provamos nesta noite, meu Deus, entregando o nosso dízimo no altar, para que a gente possa continuar vendo as janelas abertas no céu, bênção sendo derramada de todo lado na nossa vida, meu Deus, e o devorador sendo repreendido em nome do Senhor Jesus. Aquele que crê e recebe, diga comigo amém. Aleluia. Pode se aproximar do altar, mas venha para consagrar. Consagra o teu dízimo, consagra a tua oferta, e em nome do Senhor Jesus pode se aproximar enquanto a gente louva e a gente glorifica o Senhor Jesus. Deus maravilhoso te escolheu, de bênçãos sem medidas te encheu, e te chamou de filho da herança. A bênção de Abraão também é tua, a mesma promessa continua. É Deus quem honra a fé e a esperança. Mas todos os que foram escolhidos foram separados e ungidos, enfrentaram lutas e batalhas, passaram pelo fogo e não se queimaram, atravessaram o mar e não se afogaram, guardados por um Deus que nunca falha. O dia da humilhação irá findar, prepare o coração que a honra vai chegar. Deus ainda lembra de você, não chore. Quem tem promessa passa pela prova, mas no tempo certo Deus aprova. Não pare por aqui, apenas ore. Se Deus te colocou no meio do deserto, pode ter certeza que Ele está por perto. Ele é o teu guardião fiel. Ele ainda tem maná sobrando, da rocha água viva ainda está jorrando. Quem cuida de você é o Deus do céu. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Pai, pelos irmãos que consagraram no altar o dízimo, consagraram no altar a oferta. Meu Deus, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, para que tudo isto, meu Deus, possa ser multiplicado, a fim de que a tua igreja, meu Deus, ela possa fazer tudo que for necessário, meu Pai. Que nada, de forma alguma, a gente venha a ser, meu Deus, desprevenido, meu Pai. Que de forma alguma a gente venha se sentir impossibilitado, meu Pai. Mas que de acordo, meu Deus, com a necessidade da tua igreja, que haja, meu Deus, fartura em nosso celeiro, meu Deus. Que haja sobeja na tua casa, Senhor, para que a tua igreja, meu Deus, possa alcançar tudo aquilo que nós vemos como desafios, meu Deus, mas que todos eles possam ir sendo, meu Deus, realizados, alcançados, meu Deus, através da nossa fé, meu Pai. Nos ajuda, Senhor, abençoando a vida desses irmãos e de todos aqueles que estão ligados diretamente, meu Deus,
a administração de todos esses recursos, que tudo seja muito bem direcionado, meu Deus, que tudo, meu Deus, seja perfeitamente, meu Deus, utilizado, a fim de que, ó Deus, a tua igreja possa dar bom testemunho, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai. Levanta a tua mão para o céu, fala com Deus agora. Você pede a bênção de Deus na tua vida, para que Deus também possa te abençoar, para que também na sua casa possa se multiplicar, para que também na sua vida as pessoas possam ver as janelas do céu abertas e a bênção de Deus derramada sem medida, e que o nome de Jesus seja glorificado. Levanta tuas mãos e clama para que Deus ajude você a colocar em ordem a sua vida, as suas dívidas, os seus negócios, para que Deus possa te abençoar e te honrar a conquistar os seus objetivos, os seus planos, os seus desafios. Que tudo isto seja para a honra e para a glória do Senhor. Que a sua empresa seja abençoada, que a sua esposa seja abençoada, que o seu marido seja abençoado, que os seus filhos sejam abençoados, e que o nome de Jesus possa resplandecer, possa brilhar na sua casa, nos seus negócios, aonde você colocar a mão. Em nome de Jesus Cristo, clama a Deus nesta hora, fala para o Senhor: Senhor, derrama sobre mim estas bênçãos prometidas, abre as janelas do céu, Senhor, e me faz confiável aos teus olhos, porque aquele que é fiel no pouco, e você ainda está no muito pouco, por mais que você tenha, é muito pouco, e aquele que é fiel no pouco, no muito será confiado, no muito será colocado, e é o muito que Deus tem preparado para a sua vida. Então pede para Deus: Deus, me ajuda a ser fiel, me ajuda a ser bom administrador, me ajuda, meu Deus, a dar um bom testemunho, para que eu possa, meu Deus, colocar os meus pés na terra prometida do Senhor, nas bênçãos do Senhor, que eu não venha, meu Deus, impedir as bênçãos do céu, que a mim foram prometidas no altar. Põe a mão no teu coração. Meu Deus, liberta agora, Pai, aquele que estiver, meu Deus, de alguma maneira cativo, prisioneiro de qualquer estratégia do inimigo, Senhor. Guarda, meu Deus, nossas vidas, para que a inveja não encontre lugar, Senhor. Que a júria, meu Deus, não encontre abrigo, Senhor. Guarda, meu Deus, a nossa vida, meu Pai, para que nós possamos ser bons dispenseiros, bons mordomos, bons administradores, porque o que nós estamos levando para casa, ainda assim não é nosso, é do Senhor, meu Pai. Então nos ajuda, meu Deus, a pensar, nos ajuda, meu Deus, a fazer um raciocínio, meu Deus, de como nós podemos resolver os problemas, as dificuldades, sem ter que perecer, meu Pai. Não deixa ninguém perecer, meu Deus. Não deixa ninguém cair, Senhor. Não deixa ninguém ser desonrado, humilhado. Não deixa, meu Deus. Mas põe as tuas mãos, meu Deus, sobre cada um agora, Senhor, e põe de pé o abatido, meu Deus. Meu Deus, abençoa o aflito agora, Senhor. E aquele que se aproximou do altar com fé, cumpre a tua palavra, Senhor. Derrama sobre ele bênção sem medida, Pai, abrindo as janelas do céu e repreendendo, meu Deus, na vida deles o devorador, em nome de Jesus. Diga: eu creio. Aleluia, aleluia. A igreja crê, meu Deus. Teu povo crê, Pai. Ainda que tudo possa estar num momento difícil, ainda que no momento possa haver um susto, um espanto, todavia, meu Deus, depois da tua palavra,
nós nos alegraremos, Senhor, porque tudo isso vai passar e a tua palavra vai ser cumprida na nossa vida, porque ninguém pode desviar a tua palavra que foi pregada, Senhor. Ninguém pode corromper a tua palavra, meu Deus, que foi anunciada, meu Deus, pois nós a recebemos. Diga: eu recebo, em nome de Jesus Cristo, amém. Meu Pai querido, abençoa teus filhos com uma semana privilegiada, Senhor. Meu Deus, que a graça de Jesus Cristo, o amor do teu coração e a presença viva e gloriosa do teu Espírito Santo seja agora e para todo sempre com toda a tua igreja. E aquele que crê e recebe de verdade, diga comigo: